Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia Trapé, sou professora de música, professora de arte e na aula de hoje a gente vai fazer uma atividade de música. Bom, gente, então nas aulas anteriores a gente começou a falar um pouquinho a respeito das propriedades do som, né? E a propriedade que a gente vai falar hoje é altura, tá? A gente vai levar mais de uma aula para falar de altura, porque tem muitos exemplos para a gente poder falar a respeito de altura. Então, essa atividade está na apostila de vocês, na página 30 e 31. Então, abre lá. Então, a gente vai aprender então a respeito de altura. O que é altura? Altura é o som grave e o som agudo. Pro, isso é difícil. Não, gente, isso não é difícil. Ó, som grave, a gente pensa naquele som mais grosso. Isso é um som grave. Som agudo, a gente pensa naquele som mais fininho. A diferença. Grave, agudo. Grave, agudo. Então é bem diferente um som do outro. Na natureza, a gente também encontra essa diferença de som grave e de som agudo. Alguns animais, eles produzem um som mais agudinho. Alguns animais produzem um som grave, um som mais grosso. Então, se eu colocar, por exemplo, um passarinho, né? O som que o passarinho faz. E um leão, né? O leão tá lá, rugindo lá, bravo. Qual a diferença do som? O passarinho é agudo, porque é bem fininho. É um sonzinho bem delicado, é um sonzinho que lembra até um pouquinho do som da flauta, de tão fininho que é o sonzinho do passarinho. Já o do leão é um som grosso, é um som mais encorpado. Mas vamos pensar em tamanho. O passarinho e o leão, eles são do mesmo tamanho? Não, eles não são do mesmo tamanho. Isso faz diferença. Então, o passarinho, ele é pequenininho, o som que ele produz é um som menorzinho, é um som mais fininho. O leão, né, maior, grande, ele produz, então, um som mais forte, um som mais grosso. Então, aí na apostila de vocês, ele mostra alguns exemplos aí, né, de graves e agudos, mostra uns bichinhos. Aqui na página 31, ele mostra aí, por exemplo, alguns exemplos de sons graves. Na página 30, ele mostra os exemplos dos agudos. E na página 31, ele mostra uns sons graves, né? Então, tem aí um tigre, tem um trovão, tem um caminhão, tem um apito do navio. Eu vou colocar para vocês aí agora, então, sons. Alguns sons graves e alguns sons agudos. Presta atenção. E aí, escutaram? Deu para ouvir bem a diferença aí dos sons graves e dos sons agudos? A gente não vai entrar no som grave, no som agudo dos instrumentos, porque a gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Então, os exemplos que a Pro colocou para vocês foram exemplos da natureza, animais, né?
enfim, ou outros sons que não os sons de instrumentos musicais, tá bom? Para vocês entenderem bem essa diferença do som grave e do som agudo. Gente, nós ainda vamos falar muito sobre isso, porque a música, ela tem muitos sons graves e tem muitos sons agudos, né? Então a gente ainda vai explorar mais sobre essas propriedades do som, tá bom? Sobre esse grave e sobre esse agudo. Vocês ainda vão aprender muito mais, entender muito mais esse som grave e esse som agudo, a diferença. Principalmente quando vocês pegam o instrumento de vocês para tocar. Aí vocês vão entender, tocando o instrumento, a diferença de um grave e a diferença de um agudo. Mas, no mesmo instrumento eu consigo ter graves e ter agudos? Sim, aqui no piano, ó, eu tenho grave e eu tenho agudo. É o mesmo instrumento. Na flauta de vocês, a mesma coisa. Eu consigo graves e eu consigo agudos. Claro que se eu for comparar o som de um instrumento para outro instrumento, aí tem toda a diferença. O meu som mais grave da flauta não chega aos pés do som mais grave do piano. Esse é o som mais grave que eu tenho no piano. E esse é o som mais grave que eu tenho na flauta. A diferença é totalmente diferente, tá? Mas dentro de um único instrumento a gente consegue diferenciar lá o grave do agudo pro som, tá bom? Então, entenderam bem o que é essa parte aí do grave e agudo? Acho que sim, né? Bom, pessoal, então vamos agora para os nossos exercícios na flauta doce. Estão treinando? Quero só ver, hein, gente? Então vamos lá. Mão direita segura, mão esquerda, dedo no buraquinho. Vou fazer só algumas sequências para o vídeo não ficar longo, certo? Eu. Vocês. Eu. Vocês. Eu. Vocês. Eu. Vocês. Eu. Vocês. E aí vocês podem treinar outras combinações, tá bom? Na aula passada a gente aprendeu a música da chuvinha. Vocês lembram? Vou tocar uma vez aqui para vocês lembrarem. Vamos tocar juntos? Olha lá. 1, 2, 3, foi! Isso! Agora eu vou tocar ela aqui no piano pra gente poder cantar. A chuvinha cai, 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 a chuvinha cai,
E aí, conseguiram cantar junto com a chuvinha cai? Bom, continua treinando bastante, pessoal, tá bom? Grava vídeos para poder ver as músicas anteriores que a gente já aprendeu. Precisa estar sempre treinando e praticando aquelas músicas, tá bom, gente? Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.